Em junho de 1944, milhares de soldados aliados desembarcaram na Normandia para abrir o caminho para a libertação da Europa. Entre eles estavam prisioneiros capturados durante os combates iniciais, homens jovens que tinham sobrevivido ao desembarque apenas para cair sob a custódia das forças alemãs. O que deveria ter sido um tratamento de prisioneiros de guerra logo se transformou em uma execução sumária. Unidades das SS receberam a ordem de eliminar os capturados. Não houve transferência para campos nem registros de prisioneiros. Os soldados foram alinhados em grupos e fuzilados em questão de minutos. A ação não foi um excesso isolado, mas um crime deliberado cometido sob comando direto. O resultado foi a eliminação imediata de dezenas de combatentes que haviam deposto as armas. Por que os prisioneiros do dia D foram executados sem julgamento? Que responsabilidade tiveram os oficiais alemães no massacre? Como marcaram esses crimes a memória da campanha da Normandia? O Dia de Aço canadianos rompem o muro em Juno. 6 de junho de 1944 começou na costa francesa da Normandia a maior operação militar executada na Europa Ocidental durante toda a guerra. A jornada, conhecida como Dia D, representou a abertura de uma frente decisiva contra a Alemanha. Naquela manhã se desdobrou um vasto dispositivo aliado sobre 5 praias designadas como Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. A responsabilidade sobre o setor de Juno recaiu na 3ª Divisão de Infantaria Canadense, que avançava sob o comando do Major-General Rod Keller, com o apoio de blindados e da frota britânica que proporcionava fogo de cobertura. A missão atribuída aos canadenses consistia em assegurar a zona de desembarque, ligar-se às forças britânicas que atacavam por ambos os flancos e avançar para o interior para alcançar a estrada Caen-Bayeux, um ponto estratégico que podia bloquear qualquer contra-ataque alemão para a costa. Cada brigada dispunha de objetivos precisos que incluíam a captura de aldeias costeiras, cruzamentos de estradas e a neutralização de fortificações situadas na faixa litorânea. O desembarque estava marcado para o meio da manhã, em um momento de maré que permitisse superar os obstáculos defensivos colocados pelos alemães. A praia havia sido minada e reforçada seguindo o plano da Muralha do Atlântico. Em frente a ela estava desdobrado o Regimento de Infantaria número 716, composto na sua maioria por tropas estáticas e recrutas de menor treinamento, mas equipado com casamatas de concreto, peças de artilharia de costa e metralhadoras que cobriam os acessos principais. As condições meteorológicas foram adversas. Os ventos fortes e a ondulação complicaram a aproximação das lanchas de desembarque. Várias embarcações afundaram ou se desviaram, o que gerou atrasos e desorganização nas primeiras ondas. Apesar disso, a 7ª Brigada Canadense iniciou o assalto em frente a Courseulles-sur-Mer e Grays-sur-Mer. O Regimento Real de Winnipeg e o Regimento da Rainha do Canadá desceram sob forte fogo de metralhadoras MG, 42 canhões antitanque e artilharia costeira. Os soldados tiveram que abrir caminho entre arames e obstáculos de aço sob fogo sustentado. Enquanto isso, a 8ª Brigada desembarcou em frente a Bernières-sur-Mer e Saint-Aubin. O Regimento de North Shore de New Brunswick e o Regimento da Rainha do Canadá enfrentaram fortificações urbanas situadas perto da linha da praia. Os engenheiros de combate utilizaram cargas explosivas para abrir brechas nos muros e avançar rua por rua. Em Bernières, a infantaria ficou contida até que os carros de combate Sherman conseguiram desembarcar e oferecer suporte de fogo direto contra as casamatas. O apoio naval desempenhou um papel essencial. Destruidores britânicos e canadenses aproximaram-se da costa para usar sua artilharia contra posições inimigas, destruindo peças de canhão que impediam o avanço. A aviação aliada também interveio, embora com resultados limitados pelo mau tempo e pela dispersão das bombas lançadas antes do desembarque. Ultrapassada a faixa costeira, a 7ª Brigada conseguiu assegurar Courseulles e penetrar em direção aos cruzamentos de estrada situados no interior. O Regimento da Rainha do Canadá sofreu perdas notáveis em combates casa a casa, mas conseguiu expulsar a guarnição alemã. O Regimento Real de Winnipeg continuou o avanço em direção a Gray, onde encontrou uma resistência mais dispersa.
Por sua vez, a 8ª Brigada assegurou Bernieres após confrontos prolongados e se dirigiu para Beny-sur-Mer, onde o Regimento 716 ainda mantinha ninhos de resistência com atiradores e metralhadoras que retardaram a progressão. A 9ª Brigada desembarcou em ondas posteriores com o objetivo de alcançar Carpiquet e o aeródromo próximo a Caen. No entanto, o avanço foi mais lento do que o planejado. Os contra-ataques alemães em pontos dispersos obrigaram a consolidar posições intermediárias e adiar a captura do aeródromo. Ainda assim, os canadenses conseguiram penetrar vários quilômetros para o interior, assegurando localidades-chave, embora sem alcançar todos os objetivos iniciais. As perdas foram elevadas. Mais de 1 milhar de homens entre mortos, feridos e desaparecidos ficaram contabilizados no setor de Juno. No entanto, o avanço canadense foi mais profundo que em outras praias aliadas. Em Omaha, por exemplo, as forças americanas mal conseguiram estabelecer uma cabeça de praia. Em contraste, o setor canadense conseguiu unir-se aos britânicos em Gold e Sword, consolidando uma linha de frente contínua que assegurava a estabilidade da operação como um todo. O Regimento 716 ficou praticamente destruído após o dia. Numerosos soldados morreram em combate ou foram capturados. No entanto, as forças de retaguarda alemãs permaneciam intactas. A 21ª Divisão Panzer encontrava-se ao sul de Caen e a 12ª Divisão Panzer Hitlerjugend, formada por jovens da juventude hitlerista dirigidos por veteranos da Frente Oriental, estava pronta para intervir. A resposta alemã foi atrasada por problemas na cadeia de comando. As ordens para mobilizar as reservas blindadas não chegaram até o meio-dia, porque o próprio Hitler não havia sido informado nas primeiras horas após o desembarque. Este atraso limitou a capacidade alemã de lançar um contra-ataque imediato e permitiu aos canadenses fortalecerem suas posições. No decorrer do avanço, começaram a capturar-se grupos de soldados alemães. Alguns renderam-se de imediato ao comprovar que as suas posições tinham sido ultrapassadas. Outros ofereceram resistência isolada antes de se entregarem. O número de cativos cresceu rapidamente e a retaguarda canadiana carecia de estruturas preparadas para a sua custódia. Os prisioneiros eram reunidos em campos improvisados à espera de serem transferidos para a Inglaterra. Ao mesmo tempo, alguns canadenses caíram em mãos inimigas, produto de combates confusos em aldeias e campos onde grupos reduzidos ficavam isolados. Ao finalizar o 6 de junho, a frente canadense havia avançado vários quilômetros em território ocupado, mas a linha continuava frágil. Os comandos ordenaram consolidar posições diante da iminente chegada de reforços alemães. A ameaça da 12ª SS Panzer Hitlerjugend pairava ao sul de Caen e antecipava enfrentamentos ainda mais duros nos dias seguintes. O dia deixava para trás uma cabeça de praia estabelecida, um número significativo de baixas e a certeza de que a batalha pela Normandia mal começava. Juventude de Ferro, a divisão Hitlerjugend, entra em cena. No verão de 1943, após as derrotas sofridas na Frente Oriental, o alto comando alemão impulsionou a criação de novas divisões blindadas. Entre elas surgiu a 12ª Divisão Panzer SS, conhecida como Hitlerjugend. Esta unidade se distinguia de outras formações das Waffen-SS por sua composição particular. A maioria de seus integrantes eram jovens recrutas provenientes das juventudes hitlerianas. O regime buscava converter o doutrinamento político inculcado desde a infância em uma força militar disciplinada e fanática, capaz de combater com determinação frente ao crescente poder dos aliados. O processo de organização começou em junho desse ano sob a supervisão direta das SS e com a aprovação pessoal de Heinrich Himmler. Recrutou-se rapazes de entre 16 e 18 anos, transferidos de maneira maciça para campos de instrução militar. Embora sua experiência bélica fosse inexistente, esses jovens tinham passado boa parte de sua infância sob uma formação ideológica intensa e uma preparação física constante. Desde os 10 anos participavam em marchas, acampamentos e treinamentos básicos com armas, o que facilitava sua transição para o exército regular. Para suprir a inexperiência dos recrutas, a divisão recebeu um quadro de oficiais e suboficiais veteranos. Muitos provinham da 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler e haviam combatido na Frente Oriental.
Eles aportavam conhecimento em operações ofensivas, defensivas e em métodos de repressão contra a população civil. A combinação de juventude doutrinada e comandos experientes forjou o caráter da nova divisão. O adestramento desenvolveu-se entre o verão de 1943 e a primavera de 1944. Os jovens aprenderam o uso de armas leves, táticas de infantaria, combate corpo a corpo e disciplina de pelotão. Também foram treinados no manejo de blindados e armamento pesado, pois a unidade estava concebida como uma divisão Panzer. As sessões incluíam treinamento físico intensivo, instrução militar e constantes palestras políticas ministradas por oficiais das SS. A estrutura organizacional abrangia regimentos de granadeiros Panzer, um regimento blindado, unidades de reconhecimento, artilharia, sapadores e serviços logísticos. Para o final de 1943, a divisão reunia cerca de 20.000 homens, com jovens nos regimentos de infantaria e veteranos nos comandos e especialidades técnicas. Entre os dirigentes mais influentes destacava-se Kurt Meyer, conhecido como Panzer Meyer. Nascido em 1910 e integrante das SS desde 1930, tinha acumulado experiência em operações rápidas durante a campanha da Ucrânia. Seu estilo era caracterizado pela agressividade e pela disposição em empregar táticas duras contra o inimigo. Outro comando-chave foi Wilhelm Mohnke, veterano de múltiplas campanhas desde a Polônia e França até a União Soviética. Sua reputação de lealdade absoluta ao regime e sua experiência em operações repressivas reforçavam a orientação ideológica da divisão. O Estado-Maior contou com Hubert Meyer, enquanto que o primeiro comandante designado foi Fritz Witt, veterano de campanhas na França, Grécia e na União Soviética, reconhecido por sua capacidade organizativa. As experiências acumuladas por esses oficiais na Bielorrússia e na Ucrânia foram determinantes. Lá haviam participado em operações de repressão que incluíam a destruição de aldeias, fuzilamentos de civis e combates contra partidários. Essa herança marcou a cultura operativa da divisão, onde a distinção entre ações militares e repressivas ficava difusa. A doutrinação política foi mantida constante. Os jovens recebiam lições diárias sobre a missão do nacional-socialismo, a luta contra o bolchevismo e a obediência incondicional aos superiores. O racismo fazia parte central dessa formação, transmitindo desprezo para com os inimigos capturados e fomentando a ideia de que eram indignos de consideração. Na primavera de 1944, a divisão atingiu a sua plena capacidade operacional. Foi desdobrada na Normandia como parte do Grupo de Exércitos B, sob o comando de Erwin Rommel. A sua localização na região de Caen respondia a um critério estratégico. Deveria atuar como força de contra-ataque imediato diante de qualquer tentativa de desembarque aliado. No dia 6 de junho, quando começou a invasão, a divisão ainda completava treinamentos e ajustes no seu equipamento. Embora fosse considerada pronta para o combate, ainda não tinha participado em confrontos diretos. A decisão de mobilizá-la dependia da autorização do alto comando em Berlim, o que atrasou os seus primeiros movimentos. Durante as primeiras horas do desembarque, as notícias que chegavam ao quartel-general eram confusas e fragmentárias. A surpresa inicial e a falta de comunicações fluídas impediram uma resposta coordenada. Não foi até a tarde, quando os deslocamentos de unidades para a frente começaram. Os regimentos de granadeiros Panzer foram mobilizados para o setor de Caen, onde as forças canadenses e britânicas conseguiram estabelecer uma cabeça de praia firme. Nesse contexto, o 25º Regimento, sob o comando de Kurt Meyer, instalou seu quartel-general na Abadia de Ardennes. De lá, planejaram contra-ataques contra as posições aliadas em localidades como Putot-en-Bessin, Bretteville e Auty. A missão da divisão era clara: conter o avanço canadense e britânico em direção ao interior. A juventude de seus soldados não foi considerada uma desvantagem pelos comandos alemães. Pelo contrário, interpretava-se como uma garantia de fanatismo e resistência absoluta. Com oficiais endurecidos pela frente oriental e uma tropa disposta a obedecer sem questionamentos, a 12ª SS Hitlerjugend se preparava para entrar em combate na Normandia. Sua estreia marcaria um dos episódios mais duros da campanha. Putot em chamas, prisioneiros abatidos sem piedade.
No dia 7 de junho de 1944, apenas um dia após o desembarque na Normandia, a frente canadense encontrava-se em uma situação frágil. A terceira divisão havia conseguido estabelecer várias posições no interior, mas ainda enfrentava contra-ataques locais da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend. Um dos locais mais disputados foi Puteaux-en-Bessin, uma pequena localidade situada ao sudoeste de Courseulles. Seu controle era essencial porque permitia dominar acessos à estrada Caen-Bayeux, via-chave para o movimento de reforços alemães. Durante a manhã, o Regimento Real de Winnipeg, integrado na 7ª Brigada Canadense, conseguiu ocupar a aldeia após intensos combates. Os soldados avançaram pelas ruas estreitas, neutralizando defesas alemãs e capturando prisioneiros. Estabeleceram posições defensivas em casas e jardins, conscientes da importância de preservar a localidade. No entanto, o sucesso inicial ruiu rapidamente. Ao meio-dia, a 12ª SS lançou um contra-ataque com infantaria mecanizada e tanques de combate Panzer modelo 4. A força alemã penetrou na aldeia com grande violência e obrigou os canadenses a recuar. A luta prolongou-se por várias horas e terminou com Puteaux novamente sob controle alemão. Na retirada, numerosos canadenses ficaram isolados. Alguns resistiram em edifícios até esgotar a munição, enquanto outros tentaram fugir em direção às próprias linhas e foram capturados em campos e caminhos ao redor. Estima-se que no decorrer desse dia, mais de 100 de soldados canadenses foram feitos prisioneiros em Puteaux e seus arredores. Foi nesse contexto que ocorreram as primeiras execuções documentadas de prisioneiros aliados na Normandia. Os testemunhos recolhidos após a guerra, tanto de camponeses locais quanto de sobreviventes, descrevem assassinatos cometidos imediatamente após a captura. Em uma estrada próxima, um grupo de canadenses se rendeu levantando os braços. Foram alinhados junto ao caminho e, pouco depois, soldados da 12ª SS dispararam com armas automáticas, matando a maioria no ato. Alguns tentaram fugir, mas foram abatidos a poucos metros. Os corpos ficaram estendidos ao longo da via, visíveis para os aldeões que mais tarde foram obrigados a retirá-los. Outros prisioneiros foram executados de maneira individual. Um canadense que se recusou a abandonar um companheiro ferido foi imobilizado por um soldado alemão, que o segurou no chão e o esfaqueou repetidamente com a baioneta. O ferido, incapaz de se mover, foi finalizado pouco depois com um tiro a queima-roupa. Também houve casos de violência física antes da execução. Golpes com coronhas de fuzil que fraturaram ossos, seguidos de tiros na cabeça. Uma testemunha relatou que um canadense foi derrubado, espancado até perder a consciência e posteriormente executado com vários tiros na cabeça. Os habitantes de Puteaux-en-Bessin observaram estas cenas a certa distância. Após o combate, membros da 12ª SS obrigaram os camponeses a enterrar corpos em covas improvisadas ao lado de caminhos ou em valas próximas. Os aldeões lembravam que vários cadáveres apresentavam feridas de armas brancas, além de impactos de bala, o que confirmou posteriormente a brutalidade das mortes. As sepulturas superficiais facilitaram a recuperação dos corpos quando os canadenses voltaram dias depois. A violência não foi idêntica em todos os casos. Alguns testemunhos indicam que um oficial alemão de alta patente interveio para impedir a execução de um grupo de prisioneiros e ordenou a sua transferência para a retaguarda. No entanto, essa decisão teve alcance limitado, já que outros destacamentos da mesma divisão continuaram matando cativos em setores vizinhos. A falta de coordenação interna e a atitude de certos comandos subordinados favoreceram que as execuções se repetissem em diferentes lugares ao redor da vila. Para os canadenses sobreviventes, a rendição em Puteaux não oferecia garantia alguma. Alguns conseguiram escapar e relataram depois que viram como seus companheiros eram abatidos após entregar as armas. Em certos casos, os prisioneiros foram revistados em busca de documentos ou mapas e executados imediatamente depois. Estas práticas se reproduziram em várias localidades próximas durante os dias 7 e 8 de junho. O número exato de vítimas em Puteaux não pôde ser estabelecido com precisão, mas os relatórios canadenses posteriores coincidiram que várias dezenas de prisioneiros foram assassinados após sua captura. Outros foram conduzidos para a Abadia de Ardennes, onde enfrentariam um destino distinto em jornadas posteriores.
O ocorrido em Putot destaca-se pelo caráter imediato dos crimes. As execuções foram realizadas no mesmo campo de batalha, minutos após a rendição, sem transferência para centros de detenção. As investigações posteriores confirmaram estes fatos através de depoimentos de aldeões, declarações de soldados canadenses evadidos e análises forenses nos corpos recuperados. As autópsias revelaram múltiplos ferimentos de baioneta, fraturas por golpes e disparos a curta distância, o que coincidia com os relatos de quem havia presenciado a violência. 8 de junho, a 7ª Brigada, reforçada com blindados, lançou um contra-ataque para recuperar Putot. Após intensos combates, a localidade voltou às mãos canadenses. Nas ruas e campos próximos, encontraram os corpos de seus companheiros. Muitos apresentavam disparos na cabeça, outros feridas de arma branca no abdômen ou no torso. Os relatórios militares descreveram grupos de prisioneiros executados após a rendição, confirmando o que os aldeões haviam observado e o que os sobreviventes haviam relatado. A ordem dos alemães aos camponeses para esconder os cadáveres em sepulturas improvisadas não impediu que as evidências ficassem expostas. A rapidez da contraofensiva aliada permitiu localizar os locais de enterro e recuperar os restos mortais. Os crimes cometidos em Putot marcaram um padrão que se repetiria na Normandia durante as semanas seguintes. Capturas seguidas de revistas rápidas e execuções imediatas, em aberta violação das convenções internacionais. À sombra de Ardennes, o quartel convertido em matadouro, a abadia de Ardennes se erguia nos arredores de Caen, rodeada por muros de pedra e jardins internos. Este conjunto monástico medieval havia sido requisitado pelas forças alemãs antes da invasão e usado como ponto de concentração de tropas e material. Após o desembarque aliado, o local adquiriu um novo papel. Tornou-se o quartel-general de Kurt Meyer, comandante do 25º Regimento Panzergrenadier da 12ª Divisão SS Hitlerjugend. A escolha atendia a 2 fatores. Por um lado, a proximidade com as rotas de acesso a Caen, zona estratégica para qualquer contraofensiva alemã. Por outro, a solidez das estruturas que ofereciam proteção relativa contra bombardeios de artilharia e ataques aéreos. No dia 7 de junho de 1944, começaram a chegar ao recinto os primeiros prisioneiros canadenses. A 3ª Divisão havia combatido em Putot-en-Bessin, Auty e Buron, e nesses confrontos, alguns de seus homens foram capturados. Uma vez dentro da abadia, os prisioneiros eram conduzidos ao pátio central. Lá eram revistados por membros da 12ª SS em busca de armas curtas, documentos de operações e mapas de posições. Também lhes eram retirados pertences pessoais como insígnias, relógios ou cartas. O passo seguinte era um interrogatório breve. Perguntavam-lhes pela sua unidade, pelo número de efetivos desdobrados e pela localização de blindados e peças de artilharia. Não existem provas de que se aplicasse tortura sistemática nesta fase, embora vários testemunhos posteriores coincidam que houve golpes e ameaças. O procedimento variava conforme o oficial de plantão. Alguns prisioneiros eram retidos em dependências improvisadas, outros eram conduzidos ao Jardim dos Fundos. Neste último caso, a consequência era imediata. O jardim, rodeado por muros altos e coberto parcialmente por vegetação, oferecia privacidade e isolamento. Os prisioneiros entravam um de cada vez ou em pequenos grupos. Eles eram mantidos em pé, sem capuzes nem vendas. Um soldado armado com pistola ou submetralhadora posicionava-se atrás ou ao lado e atirava a curta distância, normalmente na cabeça ou no pescoço. Os corpos ficavam estendidos no chão e às vezes eram arrastados para cantos menos visíveis. Entre 7 e 8 de junho foram executados pelo menos 18 soldados canadenses. As identidades foram conhecidas mais tarde graças a listas de desaparecidos e as placas encontradas nos corpos. Entre as vítimas estavam homens dos North Nova Scotia Highlanders e dos Sherbrooke Fusiliers. Alguns haviam sido capturados em Auty e Buron, outros transferidos de Putot. Nenhum sobreviveu após entrar no jardim da abadia. Existiram exceções isoladas. Um soldado canadense conseguiu escapar saltando uma cerca viva e escondendo-se nos campos próximos até alcançar suas linhas. Seu relato foi crucial, pois descreveu em detalhes como os prisioneiros eram revistados, interrogados e depois conduzidos ao jardim para sua eliminação. Outros testemunhos vieram de camponeses da área. À distância,
ouviram tiros e viram movimentos incomuns no interior. Estas observações coincidiram com as investigações realizadas após a libertação de Caen. Quando a cidade foi tomada em julho, as tropas canadenses retornaram à abadia. No jardim, encontraram restos humanos enterrados em covas superficiais. Os cadáveres conservavam uniformes e placas de identificação, o que permitiu seu reconhecimento. Os relatórios médicos indicaram ferimentos de bala na cabeça, descartando qualquer possibilidade de que tivessem morrido em combate. Os muros do jardim apresentavam impactos de projéteis concentrados em áreas coincidentes com a posição dos corpos. A disposição do lugar ajudou a compreender a mecânica. O pátio central servia como espaço de reunião de prisioneiros. A partir dali, eles eram conduzidos por um corredor estreito até o jardim traseiro. Os muros altos impediam ver o que ocorria dentro e amorteciam parcialmente o som dos disparos, o que explicava a pouca percepção desde as aldeias vizinhas. A repetição do procedimento em vários grupos mostra que não foi uma ação isolada, mas sim uma prática deliberada. Os registros aliados confirmaram 18 execuções, embora alguns testemunhos tenham indicado que pode ter havido mais. Os corpos recuperados incluíam oficiais subalternos, soldados rasos e especialistas técnicos, todos pertencentes a unidades que haviam combatido na linha de frente após o desembarque em Juno. O episódio da Abadia de Ardennes tornou-se um dos crimes mais conhecidos da campanha da Normandia, não apenas pela brutalidade das mortes, mas por ter sido cometido em um local que funcionava oficialmente como quartel de regimento. A implicação dos comandos ficou estabelecida em investigações judiciais posteriores. O testemunho do soldado que escapou, juntamente com as provas forenses e os relatórios militares, foi chave nos processos contra Kurt Meyer e outros oficiais da divisão. O complexo monástico ficou assim marcado como símbolo da forma em que a 12ª SS combinou operações militares e execuções sumárias nos primeiros dias de junho. Fuzilados em silêncio, massacres em castelos e caminhos normandos. Os combates que se seguiram ao desembarque na Normandia transformaram a natureza da violência contra prisioneiros canadenses. Após os confrontos de Puteaux-en-Bessin e a Abadia de Ardennes, os dias 8 e 9 de junho de 1944 marcaram uma escalada na repressão. O que até então haviam sido execuções imediatas após a captura se converteu em massacres sistemáticos, planejados e repetidos em diferentes locais, sob controle da 12ª Divisão SS Hitlerjugend. Os cenários dessas ações se concentraram nos arredores de Bretteville, Puteaux, Caen e Quesnay. Em Bretteville, a 7ª Brigada Canadense havia assegurado posições defensivas, mas os contra-ataques alemães não cessavam. Durante essas horas confusas, vários soldados ficaram cercados e foram capturados. Em vez de enviá-los para a retaguarda, cerca de uma vintena foi trasladada para as cercanias da localidade. Ali foram alinhados junto a uma vala e fuzilados por um pelotão. Os aldeões, obrigados depois a retirar os corpos, recordavam como foram arrastados para campos próximos e enterrados de maneira superficial. Um episódio de grande impacto ocorreu em um chateau requisitado como quartel por um batalhão da divisão. Ao meio-dia do 8 de junho, 24 canadenses e 2 britânicos foram conduzidos ao interior do edifício. Após uma revista rápida e interrogatórios breves, receberam a ordem de marchar para um campo de tiro próximo. Lá, os 26 prisioneiros foram obrigados a se colocar em fila com as mãos para cima ou atrás da cabeça. Na frente deles, um pelotão de Panzer Grenadiers esperava a ordem. Ao recebê-la, os SS abriram fogo com fuzis e metralhadoras. A maioria caiu instantaneamente. Aqueles que ainda se moviam foram executados com tiros a queima-roupa. Entre as vítimas estava um médico canadense claramente identificado com braçadeira da Cruz Vermelha. Sua execução, apesar da proteção internacional que o resguardava, demonstrou que a eliminação de prisioneiros era uma decisão consciente. As investigações posteriores confirmaram que se tratou de uma execução coletiva planejada. Os corpos recuperados apresentavam impactos de frente e por trás, com o agrupamento de cadáveres em uma área reduzida. A descoberta do uniforme médico intacto reforçou a prova de que não houve erro na identificação. As estradas que ligavam Caen a Quesnay foram também cenário de massacres.
Vários grupos de prisioneiros capturados durante contra-ataques foram obrigados a marchar para zonas afastadas. Em um trecho ao sul de Caen, aproximadamente 17 canadianos foram alinhados na valeta e executados com rajadas de metralhadora. Os camponeses, que depois tiveram que retirar os corpos, relataram que as vítimas apresentavam impactos concentrados na nuca, o que indica que foram obrigados a ajoelhar-se ou inclinar-se antes de receber os disparos. Em Quesnay, outro grupo de entre 30 e 40 soldados foi levado a uma clareira junto à estrada. Após forçá-los a levantar as mãos, um oficial alemão informou-lhes que não seriam enviados a um campo de prisioneiros. A seguir, foi dada a ordem para abrir fogo. A maioria morreu no ato, mas alguns tentaram fugir. 5 homens conseguiram escapar inicialmente, embora 4 tenham sido abatidos durante a perseguição. Apenas um conseguiu alcançar as linhas canadenses e dar testemunho do ocorrido. Quando a área foi libertada, foram encontradas valas com restos que apresentavam múltiplos impactos e, em alguns casos, as mãos atadas com correias. Os relatos de quem sobreviveu coincidiam na mecânica. Um soldado contou que, ao começar o tiroteio, se jogou no chão fingindo estar morto e que conseguiu escapar durante a noite. Outros narraram que permaneceram imóveis sob os corpos de seus companheiros até que os SS se retiraram. Estas coincidências mostram um padrão claro: grupos alinhados, disparos de metralhadora e, em ocasiões, remates individuais a curta distância. Os relatórios aliados corroboraram esses relatos com autópsias. Os cadáveres mostravam disparos concentrados na cabeça e no torso, além de amarras nas mãos e pulsos em alguns casos. Os resultados médicos confirmaram que não se tratava de mortes em combate, mas de execuções sumárias. Os testemunhos de civis e soldados que escaparam coincidiam em um ponto essencial. A partir de 8 de junho, a violência contra prisioneiros canadenses tornou-se prática habitual no setor da 12ª SS. A sequência era sempre a mesma: captura, revista rápida, breve interrogatório e execução em grupo. Os lugares variavam entre valas, campos abertos ou jardins de edifícios requisitados, mas a mecânica se repetia de maneira idêntica. A magnitude destes massacres foi refletida nos números estimados pelos relatórios aliados. Entre os dias 7 e 10 de junho, nos arredores de Puteaux, Bretteville e Quesnay, estima-se que entre 80 e 100 de prisioneiros foram executados. A maioria eram canadenses, embora também houvesse britânicos. Os registros de desaparecidos cotejados com os corpos exumados demonstraram que numerosos homens que haviam sido reportados como prisioneiros de guerra nunca chegaram a campos na retaguarda, o que confirma que foram eliminados durante aqueles dias. Alguns conseguiram escapar e relatar o ocorrido. Seus testemunhos foram decisivos para reconstruir os massacres e estabeleceram com clareza a mecânica repetitiva. Descreveram filas de 10, 20 ou 40 homens, alinhados em clareiras ou valetas, fuzilamentos com metralhadoras e tiros de acabamento. As ordens eram dadas por oficiais ou suboficiais presentes, sem improvisação aparente. A repetição desses atos em diferentes lugares em um período breve indica que a prática era tolerada, se não diretamente ordenada, pelos comandantes da divisão. A estrutura de comando da 12ª SS concedia certa autonomia aos chefes de companhia e batalhão, o que explica diferenças no número de vítimas e na localização dos massacres. No entanto, a coincidência nos métodos aponta para uma orientação comum: evitar o transporte de grandes grupos de prisioneiros e eliminá-los no mesmo local da captura. O procedimento havia sido sistematizado em poucos dias, tornando-se parte do modo de operar da divisão. Os massacres desses dias distinguiram-se das execuções imediatas em Puteaux pela sua escala e organização. Enquanto em Puteaux a violência surgiu em meio ao combate urbano, nos châteaux, estradas e campos abertos, as execuções seguiram protocolos mais elaborados, com traslados planejados e eliminação coletiva organizada. Essa evolução marcou um ponto de inflexão na conduta da divisão, que daí em diante consolidaria um padrão de repressão sistemática em todo o setor canadense. Caça oculta, prisioneiros apagados em campos e florestas. Após a matança ocorrida em Puteaux-en-Bessin, Bretteville, Quesnay e a Abadia de Ardennes, a violência contra os prisioneiros canadenses não cessou. Os dias seguintes aos combates iniciais mostraram um fenômeno distinto: execuções dispersas,
realizadas em pequenas localidades rurais com um número reduzido de vítimas e em cenários improvisados. Essas mortes não atingiram a magnitude dos massacres coletivos, mas seguiram um padrão reconhecível. Soldados capturados em grupos de 3, 5 ou 10 homens eram apartados da frente e eliminados sem deixar rastro oficial. A característica principal desses episódios foi a dispersão geográfica e a dificuldade para documentá-los com precisão, o que explica que, em muitos casos, nunca se estabeleceu o número exato de vítimas. Em diversas aldeias normandas foram registradas execuções em estábulos e celeiros requisitados como postos de comando ou de descanso de tropas alemãs. Os prisioneiros eram retidos por poucas horas, vigiados por um número reduzido de soldados e depois conduzidos para fora das edificações em direção a florestas próximas ou campos abertos. Lá eram fuzilados com armas curtas ou metralhadoras ligeiras. Às vezes, os corpos eram abandonados no mesmo lugar, outras vezes eram enterrados sob os pisos dos celeiros ou em valas adjacentes. Os camponeses da região, obrigados a colaborar sob ameaça, lembraram que muitas vezes tiveram que cobrir com terra os cadáveres em covas improvisadas. As crateras deixadas pelos bombardeios aéreos aliados e a artilharia também se tornaram locais de execução. A presença de buracos em campos de cultivo oferecia às unidades alemãs covas rápidas. Testemunhos recolhidos após a guerra indicaram que pequenos grupos de prisioneiros de 3 a 5 homens eram levados até a borda dessas crateras e executados com tiros na cabeça. Os corpos eram empurrados para dentro e cobertos com terra de forma superficial. Em vários casos, os restos foram descobertos semanas depois, quando os camponeses voltaram a trabalhar suas terras após a retirada alemã. Alguns relatos vieram de conscritos poloneses incorporados à força na Wehrmacht e designados como auxiliares em unidades alemãs. Em declarações posteriores, descreveram fuzilamentos de prisioneiros canadenses sob supervisão de oficiais da SS. Um relatou que viu 7 homens alinhados em frente a uma metralhadora leve e abatidos em segundos. Outro afirmou que após a execução os corpos foram cobertos com galhos e terra em uma floresta, sem enterro formal. Estas declarações mostravam a participação de tropas auxiliares em tarefas de vigilância e sua exposição direta à violência exercida pela divisão. Prisioneiros alemães capturados pelos aliados confirmaram a existência dessas práticas. Soldados da Wehrmacht, destinados como pessoal de retaguarda ou apoio, reconheceram que as execuções de prisioneiros aliados eram conhecidas dentro das tropas. Alguns asseguraram ter presenciado fuzilamentos, outros disseram ter ouvido disparos e recebido informações de camaradas. Estas declarações forneceram uma visão interna sobre a dinâmica da 12ª SS, onde a eliminação de prisioneiros tinha se normalizado como procedimento ordinário. Um dos problemas principais para os investigadores foi a ausência de corpos em vários casos. Foram registrados desaparecimentos de entre 15 e 20 canadenses, cujo destino nunca pôde ser confirmado. Seus nomes figuravam em listas de desaparecidos, mas não existiam registros de que houvessem chegado a campos de prisioneiros na Alemanha, nem de que tivessem sobrevivido à guerra. As conclusões posteriores apontaram que o mais provável era que tivessem sido executados em locais afastados e enterrados em covas que não chegaram a ser localizadas. A dispersão dos combates, a devastação causada pela artilharia e as mudanças constantes na linha de frente complicaram a recuperação de restos. A população civil desempenhou um papel importante como testemunha indireta. Em várias aldeias, camponeses e vizinhos viram como pequenos grupos de prisioneiros eram levados para estábulos, florestas ou campos e pouco depois ouviam disparos. No entanto, o temor de represálias da SS os obrigava a guardar silêncio. Em alguns casos, famílias inteiras ocultaram o que viram até depois da libertação, quando puderam relatá-lo às autoridades aliadas. Um agricultor das proximidades de Caen declarou após a guerra que tinha visto 3 canadenses conduzidos até um estábulo em sua propriedade. Pouco depois ouviu disparos no interior. Quando os alemães abandonaram o local, descobriu 3 corpos com impactos de bala na cabeça. Em Büren, aldeões relataram como vários prisioneiros foram levados a uma floresta, seguidos de rajadas de metralhadora. Dias mais tarde, encontraram restos humanos cobertos apenas com terra.
A evidência arqueológica e forense desses episódios se prolongou no tempo. Nas décadas posteriores à guerra, escavações na Normandia revelaram restos humanos que correspondiam a soldados desaparecidos nos primeiros dias após o desembarque. As análises confirmaram disparos na parte posterior do crânio, consistentes com execuções a curta distância. Placas de identificação, botões de uniforme e objetos pessoais permitiram vinculá-los a soldados reportados como desaparecidos em junho de 1944. Em muitos outros casos, no entanto, não foram encontrados restos. O terreno devastado pela artilharia pesada e os bombardeios aéreos alterou a paisagem, o que tornou impossível localizar as covas originais. Como consequência, um número significativo de desaparecimentos nunca pôde ser resolvido. Os relatórios canadenses elaborados depois da guerra incluem listas de homens cujo paradeiro final é desconhecido, embora a evidência circunstancial indique que foram executados em episódios dispersos às mãos da 12ª SS. A diferença entre essas execuções rurais e os massacres coletivos estava na escala e na documentação. Enquanto na abadia de Ardennes ou nos campos de Puteaux foram encontradas provas diretas, corpos e múltiplos testemunhos, nos episódios dispersos as provas eram mais fragmentárias. No entanto, a coincidência de relatos de civis, de recrutas e de soldados alemães, junto com o desaparecimento confirmado de canadenses, permitiu estabelecer um padrão de caça. Estes fatos mostram a extensão do fenômeno na Normandia. Não se limitaram a um único lugar nem a um único dia, mas se reproduziram em diferentes pontos durante a primeira semana após o desembarque. Os prisioneiros capturados em pequenos grupos, longe das grandes batalhas, tinham mínimas possibilidades de sobreviver. Sua eliminação imediata em estábulos, florestas ou crateras completou o quadro de violência da 12ª SS contra os canadenses nesses dias. A dispersão desses crimes revela também a autonomia operativa dos comandos menores. Oficiais de companhia e suboficiais aplicavam por iniciativa própria a eliminação de prisioneiros, sem requerer ordens específicas em cada caso. Esta descentralização da violência indica que a prática havia sido assumida pela cadeia de comando como um procedimento aceito. A conduta da divisão mostrava assim um passo mais na sistematização da repressão, estendendo a violência desde os grandes massacres até a perseguição de prisioneiros isolados em zonas rurais. O julgamento de Meyer, Canadá, enfrenta a memória ensanguentada. O final da Batalha da Normandia não encerrou a questão das execuções de prisioneiros canadenses. Desde os primeiros meses após o desembarque, o alto comando aliado e as autoridades canadenses promoveram investigações sistemáticas com o objetivo de documentar os fatos, identificar os responsáveis e preparar processos judiciais. O episódio mais destacado desses esforços foi a prisão e o julgamento de Kurt Meyer, comandante do 25º Regimento Panzergrenadier, da 12ª Divisão SS Hitlerjugend. Meyer foi capturado por tropas americanas na Bélgica em setembro de 1944. Após a sua detenção, foi interrogado e entregue às autoridades canadenses, já que a maioria das vítimas de sua unidade eram soldados desse país. O governo canadense decidiu julgá-lo em um tribunal militar estabelecido em Aurich, Alemanha, em dezembro de 1945. Tratou-se do primeiro grande julgamento por crimes de guerra celebrado sob jurisdição canadense. As acusações contra Meyer baseavam-se no princípio de responsabilidade de comando. Embora não se tenha demonstrado que ele tivesse participado pessoalmente nas execuções, ficou comprovado que estava à frente de uma unidade na qual ocorreram assassinatos sistemáticos de prisioneiros e que, como comandante, tinha a obrigação de impedi-los ou puni-los. O tribunal aceitou como provas os testemunhos de soldados canadenses que sobreviveram aos massacres, as declarações de civis franceses e a documentação recolhida nos locais onde ocorreram os crimes. Um testemunho-chave foi o de um soldado canadense que conseguiu escapar da abadia de Ardennes. Seu relato detalhado sobre os interrogatórios e as execuções no jardim foi decisivo. A este testemunho se somaram os relatórios forenses sobre os corpos exumados em Puteaux, Bretteville e a própria abadia, que confirmavam mortes por disparos a curta distância e descartavam qualquer confronto armado nesses cenários.
Em 28 de dezembro de 1945, o tribunal declarou culpado Meyer e condenou-o à morte por fuzilamento. No entanto, a sentença foi comutada em janeiro de 1946 para prisão perpétua por decisão do general Harry Crerar, comandante do 1º Exército Canadense. A comutação foi baseada na dificuldade de provar que Meyer tinha dado ordens diretas de execução, embora a sua responsabilidade por omissão de controle sobre seus subordinados fosse mantida. Meyer foi transferido para o Canadá para cumprir sua sentença na prisão de Dorchester, na província de Novo Brunswick. Ele permaneceu lá até 1951, quando foi transferido novamente para a Alemanha para completar a pena em uma prisão militar britânica. Finalmente, em 1954, foi libertado após cumprir 9 anos de reclusão. Sua libertação provocou uma forte controvérsia no Canadá, onde muitas famílias das vítimas consideraram que o tempo cumprido não correspondia à gravidade dos crimes. Além do processo contra Meyer, foram realizados outros julgamentos de menor escala contra oficiais e suboficiais da 12ª SS. Alguns comandantes intermediários foram acusados de participar em execuções concretas, mas a maioria desses processos enfrentou grandes dificuldades. As provas eram limitadas, as ordens eram transmitidas de forma verbal e as testemunhas eram escassas. Como consequência, apenas um número reduzido de acusados recebeu condenações significativas, enquanto muitos outros ficaram sem julgamento. Um dos casos mais discutidos foi o de Wilhelm Mohnke. Como comandante de batalhão na 12ª SS, durante a campanha da Normandia, esteve implicado indiretamente em vários massacres. Capturado pelos soviéticos, passou vários anos na prisão na União Soviética e foi libertado em 1955. Regressou à Alemanha e nunca foi processado pelos crimes da Normandia. A ausência de provas diretas que o vinculassem a ordens específicas de execução impediu um julgamento formal. Até a sua morte no ano 2001, Mohnke continuou a ser uma figura controversa, apontado como responsável moral, mas nunca condenado judicialmente. A memória das vítimas ficou profundamente enraizada no Canadá. Desde os primeiros anos após a guerra, foram erguidos monumentos comemorativos na Normandia. Em Auty, placas lembram os soldados assassinados em junho de 1944. A Abadia de Ardennes tornou-se um lugar de memória permanente, com inscrições e cerimônias em homenagem aos 18 soldados executados em seu jardim. A historiografia canadense dedicou numerosos estudos a esses fatos. Livros, artigos e documentários analisaram o alcance dos massacres e seu impacto na moral das tropas. O julgamento de Meyer, em particular, foi objeto de um exame exaustivo tanto a partir da perspectiva jurídica quanto militar. As atas do tribunal em Aurich são preservadas como um testemunho essencial dos esforços para estabelecer responsabilidades. No campo audiovisual, a Canadian Broadcasting Corporation produziu documentários com testemunhos de veteranos e familiares das vítimas, o que ajudou a consolidar a memória pública dos crimes. No plano internacional, os episódios da Normandia se situaram dentro do quadro mais amplo dos crimes de guerra nazistas. Embora a escala tenha sido menor do que na Frente Oriental, sua importância residiu no fato de que foram cometidos contra tropas regulares de um exército aliado em um momento avançado da guerra, quando as normas internacionais sobre o tratamento a prisioneiros estavam plenamente reconhecidas. Para o Canadá, representaram o maior crime de guerra sofrido por suas forças armadas em toda a sua história. O caso de Meyer tornou-se um exemplo da aplicação do princípio de responsabilidade de comando. Assim como nos julgamentos de Nuremberg, ficou demonstrado que um comandante podia ser condenado não só por ordenar diretamente uma execução, mas também por permitir que essas práticas se tornassem habituais dentro de sua unidade. Este precedente influenciou o desenvolvimento posterior do direito internacional humanitário. Com o passar das décadas, a comemoração das vítimas manteve-se. A cada aniversário do desembarque na Normandia, delegações canadenses viajaram para a França para prestar homenagem na Abadia de Ardennes e em outros locais onde ocorreram as execuções. As cerimônias incluíram a leitura dos nomes dos soldados assassinados e a participação de veteranos, quando ainda restavam vivos.
Os estudos acadêmicos continuaram a ampliar a compreensão desses fatos, vinculando-os com o comportamento das Waffen-SS em geral e com a cultura militar do regime nazista. A análise histórica mostrou a relação entre a doutrinação ideológica da 12ª SS, a experiência prévia de seus comandos na frente oriental e a adoção de métodos repressivos na frente ocidental. Esta linha de investigação permitiu entender melhor os mecanismos que facilitaram a comissão de crimes de guerra. A documentação gerada por estas investigações serviu também como base para o desenvolvimento de estudos jurídicos sobre a proteção de prisioneiros de guerra e sobre a responsabilidade de comando. Os casos da Normandia são citados com frequência como exemplos em manuais militares e em fóruns acadêmicos de direito internacional. A lembrança dos soldados canadenses executados na Normandia mantém-se viva na memória coletiva, tanto no Canadá quanto na França. A persistência de cerimônias, pesquisas e publicações reflete a importância daqueles episódios não apenas como parte da história militar da Segunda Guerra Mundial, mas também como elemento central na construção da memória canadense sobre sua participação no conflito.